Chegamos ao nosso 7º vídeo dessa série que eu preparei para vocês com todo carinho, para vocês saberem tudo que vocês vão encontrar no Magic Kingdom. Meu nome é Melina e esse é o canal Partiu Orlando, em que eu compartilho com vocês todas as dicas para vocês conseguirem aproveitar ao máximo sua viagem para Orlando. Como eu falei, esse é o nosso 7º vídeo e nele eu vou falar da Tomorrowland, da primeira parte, porque assim como na Fantasyland, eu vou precisar dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo e não ficar muito cansativo e vocês conseguirem aí anotar todos os detalhes e não deixarem passar nada. A Tomorrowland é a área do parque que traz algumas informações um pouco mais futurísticas. Considerando que o parque tem aí 50 anos, são atrações do que seriam futurísticas daquela época da construção. Então o conceito aqui dessa land é como se fosse realmente a área do amanhã, a land do futuro, mas um futuro desenhado aí há 50 anos atrás. Depois que ela foi inaugurada, ela passou até por uma reforma, onde ficou mais forte o estilo criativo ali que eles quiseram imprimir, que é uma coisa meio art deco, aí uma coisa meio industrial, com modernidade, com um pouco de tecnologia. Você consegue ver muitas construções que usam ferro, muita iluminação, muita coisa colorida, muitas referências ao espaço. É tudo muito baseado aí num futuro em que a gente poderia explorar outras opções de energia. Essa land tem muita relação com todo o desenho do Walt Disney de prototipar uma cidade do amanhã em que utilizaria energia renovável. E aí eles aproveitaram muito para relacionar com matemática aí de universo e de missões espaciais. Eu sempre gosto de voltar para o mapa, dar uma olhadinha no mapa para explicar para vocês e a gente se achar onde a gente está. E agora, também fazendo uma referência ao nosso último vídeo, que foi da Fantasyland, você consegue chegar na Tomorrowland vindo da Fantasyland. Vocês lembram que em um momento em que eu falo da atração da xícara, eu falo que ali você já está bem beirando sair da Fantasyland e entrar na Tomorrowland? Então, chegando ali na atração da xícara, se você virar à esquerda, você sairia em frente à atração que chama Speedway e também é um restaurante que é o Starlight Café. Eu vou falar disso tudo daqui a pouco aqui no vídeo. Então, dependendo do desenho do seu roteiro aí, das atrações que você for priorizar, essa é uma das opções para você entrar e começar a fazer a área da Tomorrowland. Olhando também aqui de novo para o mapa, eu vou falar de uma segunda opção de como chegar na Tomorrowland, que é pertinho da entrada oficial, mas ainda não é a entrada oficial. Quando a gente vem da Main Street, olhando para o castelo, assim que a gente finaliza a Main Street, está quase entrando ali nos gramados que ficam em frente ao castelo, ali você vai encontrar também uma ruazinha que ela vai contornar um restaurante e vai te levar para Tomorrowland. Aí eu quero explicar para vocês o caminho entrando pela entrada oficial, porque eu acho que é mais fácil você se achar e não deixar passar nada. A entrada oficial, ela também fica ao final da Main Street, olhando para o castelo também à direita, mas mais ou menos no meio desse gramado que eu falei que fica em frente ao castelo. É bem fácil de achar porque vocês vão ver que tem um portal bem grande escrito Tomorrowland. E aí para você entrar nessa land mesmo, você tem que cruzar uma pontezinha bem pequenininha, que é a ponte onde fica o portal. E aí do lado dessas pontezinhas tem duas construções, dois prédios, que eu vou falar um pouquinho o que você vai encontrar nesses dois prédios. Esse primeiro prédio à direita é o prédio que na rua principal vai ficar a atração do Monstros S.A., mas que eu já volto para falar um pouquinho mais dela. Porque antes eu quero falar para vocês de um restaurante que fica bem nesse extremo aqui desse canto direito da Tomorrowland. Então olhando aqui no mapa você consegue ver que são dois blocos aqui à direita. Esse primeiro que eu falei que vai ter a atração do Monstros S.A. e coladinho nele, mais um outro bloco de construção, fica esse restaurante que é o Tomorrowland Terrace Restaurant. Esse restaurante, ele é um restaurante tipo quick service, ele não abre sempre, geralmente ele abre quando o parque está nas épocas de maior lotação, mas tem uma coisa que acontece aqui nesse restaurante que eu queria compartilhar com vocês. Atualmente a Disney está vendendo um pacote que chama Dessert Party, que seria como se fosse uma festa de sobremesas, que tem um ingresso vendido à parte. E qual que é o diferencial aqui dessa festa? É o ingresso que te oferece a oportunidade de assistir o show de fogos como se fosse em uma área VIP, que pode ser, ou vai ser numa área reservada no gramado ali em frente ao castelo, ou vai ser dentro desse próprio restaurante. No pacote oferecido, nessa opção que você fica no gramado em frente ao castelo, é uma opção um pouquinho mais barata, uns 15, 20 dólares mais barato, mas você fica em pé. E a outra opção é para você ficar dentro desse restaurante, em cadeirinhas, mesinhas que ficam arrumadas ali na varanda. E aí essa é a opção que é uns 15, 20 dólares mais caro. Independentemente de qual das duas opções você escolher, o ponto de encontro vai ser nesse restaurante. E aí, se você tiver escolhido o pacote que você vai assistir o show de fogos do gramado, em um determinado horário que já vai ser previamente avisado para você no momento que você comprar o ingresso,
vêm alguns funcionários, cast members da Disney, e vão, tipo, te escoltar até essa área reservada do gramado. E essa é uma experiência VIP, realmente, porque é uma experiência que não é barata. A mais barata aí custa $99 por adulto e $59 para criança. E isso além do preço do ingresso, ou seja, não é uma experiência barata, mas é uma experiência que vai te ajudar a não precisar chegar tão cedo pro show de fogos, que vai te dar uma visão privilegiada ali para você assistir tranquilamente, sem precisar ficar no meio da multidão. E não é só assistir o show de fogos, né? Como eu falei, é quase que uma opção de jantar, mas que não é um jantar com prato. São algumas comidinhas ali que são servidas num buffet e tem bebidas inclusas, inclusive alguns drinks alcoólicos. Então, se couber aí no seu orçamento e se você tiver essa vontade de assistir o show de fogos em um lugar privilegiado, sem precisar disputar aí com a multidão, já anota aí essa dica que no Tomorrowland Terrace Restaurant tem essa opção. Os ingressos podem ser comprados diretamente com a Disney ou com a agência de viagens. Eu vou deixar aqui embaixo a agência de viagens que eu indico, com o código que vocês podem usar para pegar desconto. E tem que ser comprado antecipadamente. Bom, então vamos voltar aqui por essa mesma ruazinha que a gente entrou. E aí agora a gente vai falar daquele primeiro prédio de construção que eu falei pra vocês, que tem a atração do Monstros S.A. Mas antes da gente chegar na rua principal, de eu falar pra vocês da atração do Monstros S.A., um detalhezinho que pode passar em branco por vocês, mas que eu tô aqui pra contar pra vocês, é que nesse prédio tem uma parede instagramável. É uma parede roxa com alguns detalhezinhos, que atualmente, inclusive, tem uma estátua ali do Stitch em comemoração aos 50 anos de parque. Não sei como que vai ficar a partir do mês que vem, porque as comemorações terminam agora no final de março. Mas, de qualquer forma, é uma parede roxa, super instagramável, então as pessoas costumam tirar foto lá pra dar um check aí, vir na Tomorrowland, vir no Magic Kingdom. Ah, mais uma coisa que eu queria contar pra vocês. Caso você tenha fechado um pacote de fotos da Disney, já falei algumas vezes aqui desse pacote, mas se você não sabe como que é, quer saber um pouquinho mais, quer que eu grave um vídeo falando pra vocês como que funciona, me deixa aqui nos comentários. Mas o que eu queria falar pra vocês é que aqui, nessa ponte de entrada pra Tomorrowland, geralmente tem alguns fotógrafos da Disney, porque é um local que dá pra tirar umas fotos bem bacanas com o castelo no fundo e sem ficar com muita multidão. A gente tem algumas fotos bem legais que a gente tirou nesse ponto, ficam umas fotos bem bonitas. Então voltamos aqui para a rua principal de entrada. Como eu falei para vocês, tem este prédio da direita que tem a atração do Monstros S.A. e tem um prédio da esquerda que atualmente ele tá aí com uma área vazia, que antes abrigava uma atração do Stitch, que ela foi fechada recentemente, mais ou menos no meio da pandemia. Tem alguns rumores falando que com a volta do Bob Iger, que essa atração vai reabrir. Até hoje ela tá aí mais de um ano fechada e não tem nada que ocupou o lugar dela e nenhum rascunho assim do que poderia tomar o lugar. Essa atração é uma atração meio 3D, assim, que é um auditório em que as pessoas sentam em umas cadeiras e fecham como se fosse um carrinho de alguma atração tipo montanha-russa, mas na verdade a cadeira fica parada. Mas essa trava, ela ajuda aí nas sensações 4D, digamos assim, de toda essa experiência. Então, é como se todo mundo ali estivesse trabalhando aí numa guarda galáctica e aí eles tivessem capturado o Stitch e aí, claro que o Stitch, todo sapeca, fugiu e aí nessa fuga dele ele começa a passar pelo meio das pessoas desse auditório. Enfim, é uma atração que é uma atração de bonequinhos animados, né? O Stitch aparece ali no meio como um boneco animado e aí tem algumas falas. Nunca foi uma atração que me chamou super atenção, mas tem gente que gosta muito do Stitch e essa era a única atração que tinha dele. Então tem gente que sente muita falta. Não sei dizer se vai voltar ou não, mas se voltar, vocês já sabem como que é essa atração e onde ela fica, bem aqui na entrada da Tomorrowland, à sua esquerda. E aqui eu já queria mostrar pra vocês uma coisa que vocês vão observar por toda a Tomorrowland, que é um carrinho passando por cima desses prédios com uma plaquinha escrito People Mover. Tô falando dele pra vocês porque vocês vão reparar esse carrinho em vários lugares da Tomorrowland. E aí talvez vocês fiquem aí meio ansiosos pra saber como que eu chego ali, o que que é isso. Calma que eu vou explicar, mas eu já digo pra vocês que aqui, por exemplo, vocês vão ver esse carrinho passando dos dois lados da rua, mas ainda não é a entrada dele. E aí na frente, então, desse prédio, que era a atração do Stitch, tem a tal da atração do Monstros S.A. que eu já introduzi aqui em alguns momentos pra vocês, vou explicar como que é. Essa atração, na verdade, é como se fosse um talk show de piadas, onde o Mike Wazowski e o Sullivan, eles fazem aí um show de piadas, porque não sei se vocês já assistiram, acredito que vocês já assistiram pelo menos um dos filmes aí da série do Monstros S.A. A história do filme conta que eles têm que coletar energia através dos sustos, mas ao longo do filme eles descobrem que o riso gera muito mais energia do que o susto. Então a ideia é que nesse auditório, os bonequinhos, as projeções ali, tanto do Mike quanto do Sullivan, vão contar algumas piadas.
Ponto importante aqui, gente, ele é um show todo em inglês. Se você não fala inglês, ou se você não curte muito esse filme, se você não tá afim de ficar aí alguns minutos do seu dia assistindo a um show de piadas americanas aí num auditório, essa atração provavelmente não é pra você, tá? Ainda nesse mesmo prédio, então a gente vai virar um pouquinho à direita e aí a gente vai chegar na atração do Buzz. Essa atração eu adoro, apesar de ser uma atração bem infantilzinha, eu acho que é uma atração tão linda, gente. Ela tem milhares de luzes fluorescentes, luz negra lá dentro. Eu gosto muito de todos os filmes aí da série do Toy Story, gosto bastante do Buzz. Então eu já tenho uma afinidade com essa atração, mas não é só isso, é porque realmente a atração ela é bem divertida. Você entra em carrinhos, dá pra ir até 2 adultos e uma criança no meio, e aí é uma competição entre os carrinhos que forem naquela rodada pra ver quem vai fazer a maior pontuação. E essa pontuação é feita através de uma brincadeira de tiro ao alvo com uma arminha de laser. A temática, né, o enredo aqui dessa atração é que você tem que ajudar o Buzz a salvar a galáxia. E aí, ao longo do caminho na atração, que o carrinho vai super suave, mas ele sobe, desce, gira, você mesmo pode girar o carrinho. E aí você tem que ir caçando os alvos, que é tudo fluorescente lá dentro. E aí você vai caçando os alvos e dando os tirinhos. É muito bacana. Essa atração tem um segredinho, que é o seguinte: se você fizer a pontuação máxima, que é 999.999, você vira um Galactic Hero, ou seja, um herói das galáxias. E aí você pode falar na saída que o seu carrinho fez essa pontuação, eles vão confirmar. Se você realmente tiver feito essa pontuação máxima, você vai ganhar um selinho de Galactic Hero. E aí aqui eu só queria contar uma coisinha pra vocês. No vídeo acho que da Fantasyland eu falei pra vocês sobre momentos mágicos que muitos funcionários da Disney proporcionam isso pras pessoas e que é muito bacana. Se vocês não assistiram, dá uma olhadinha no meu vlog do Halloween em que eu conto um desses momentos mágicos que a gente viveu. Uma das coisas que eu acho que eu ainda não falei em nenhum dos vídeos aqui, mas que eu mostrei em todos os meus vlogs da última viagem, é que quase todas as atrações têm um estacionamento de carrinhos. Tem muito carrinho nos parques, todo mundo praticamente que tem criança leva um carrinho, e aí não dá pra desmontar o carrinho pra entrar na atração ou entrar na atração com o carrinho. Então eles fazem uma área já dedicada praticamente do lado de cada atração para ser um estacionamento de carrinhos. E é super seguro, eu sempre deixo tudo lá, ninguém nunca mexeu em absolutamente nada. Do jeito que a gente deixa, a gente encontra. Inclusive, se chover, ninguém vai lá cobrir, por exemplo, você vai encontrar tudo molhado depois, se for descoberto, para provar aí que ninguém mexe nas suas coisas. Enfim, tô dando essa informação porque eu acho que até agora eu ainda não tinha falado pra vocês do estacionamento de carrinhos e pra contar como foi esse nosso momento mágico. Bom, chegamos na atração do Buzz e aí quando a gente foi entrar na atração, eu estacionei o carrinho do meu filho, mas num lugar que depois eu vi que não era bem o lugar oficial dos carrinhos. A gente tinha deixado o brinquedinho dele de bolha apoiado no carrinho, mas acho que também de um jeito meio de qualquer jeito, que a gente queria entrar correndo na atração. E quando eu saí da atração, eu vi que o carrinho não tava mais naquele lugar, um funcionário da Disney tinha deslocado ele pro estacionamento correto, peguei o carrinho e fomos embora. Quando a gente estava jantando, eu reparei que o brinquedinho de bolha não estava no carrinho. Então eu voltei para a atração com a intenção de perguntar se alguém tinha achado. E aí eu falei com a funcionária da entrada, e aí eu expliquei, eu falei, olha, a gente parou no lugar errado, foi culpa nossa, alguém deslocou o carrinho para o lugar correto, mas provavelmente nesse momento caiu a bolha do meu filho e tal. A funcionária na hora, parece que ela entrou num personagem incrível, que ela chamou a minha filha e ela falou assim, ela nem falou muito assim, tipo, não questionou nada, ela chamou e falou assim, o Mickey passou aqui e ele me falou que você tinha um brinquedo assim, 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 e que você perdeu esse brinquedo. Então eu vou te dar um vale aqui, e aí você pode ir na lojinha que você vai pegar o outro, e você pode falar que foi o Mickey que falou pra você que você pode pegar. Cara, é tão incrível isso, porque assim, naquele momento poderia ter rolado uma frustração tão grande, sabe? A criança poderia ter chorado, poderia ter ficado chateada. Fora a parte financeira, sabe? Toda aquela frustração da criança perder um brinquedo. E aí eles dão um jeito na hora, gente. E ela poderia simplesmente virar e falar assim, olha, me desculpa, vai lá na loja e pega outro. Não, ela fez questão de chamar e falar que foi o Mickey que falou, entregar um voucherzinho assinado pelo Mickey. Gente, sério, é Disney. Mas seguindo aqui o nosso desbravamento do Magic Kingdom e da Tomorrowland, agora a gente vai virar um pouquinho só mais à direita, só pra vocês verem que lá no fundo tem um palquinho que algumas vezes você consegue encontrar o Buzz ali pra tirar fotos. Como eu sempre falo, pega o Time Guide na entrada do parque, olha no aplicativo da Disney pra ver quais vão ser os personagens que vão estar pra tirar foto ou vão estar em algum showzinho naquele dia e você consegue ver os horários. Aí queria que vocês olhassem aqui pro mapa de novo, só pra gente se localizar, então. A Tomorrowland, ela tem essa pontezinha, a gente já falou do primeiro prédio à esquerda, desse primeiro prédio à direita, e agora a gente vai
contornando aqui um pouquinho, então. Vocês vão ver que tem um bloquinho central aqui que tem algumas coisas, então a gente tá contornando pra conseguir explicar tudo que tem aqui pra vocês. E agora que a gente já fez praticamente tudo aqui do extremo direito da Tomorrowland, a gente vai virar um pouquinho pra esquerda e a gente vai chegar na atração Carrossel do Progresso. Essa atração, ela também se passa num auditório. Qual que é a diferença aqui? O palco gira. Nessa atração, uma família de bonecos animatronics, ou seja, são bonecos como se fossem robôs, mas assim com uma perfeição muito grande de movimentos, de fala. E aí, a história que se passa aqui é que essa família, ela vive 4 cenas mostrando a evolução que principalmente a energia elétrica trouxe para a vida das pessoas. E aí as pessoas ficam sentadas e o palco gira. Então são 4 cenas em um palco redondo e o palco gira mudando as cenas. E essa atração, uma curiosidade, é que ela foi inicialmente instalada na Disneyland da Califórnia, isso em 1967, mas aí depois ela foi fechada lá, e aí em 1975 que ela foi instalada no Magic Kingdom. Também não acho que é uma atração assim uau, na verdade é uma atração que eu acho que ela é muito mais clássica, histórica, é uma atração que eu acho que pra quem gosta da magia da Disney ligada à criação mesmo da Disney, sabe? Do Walt Disney, da parte histórica ali do parque, eu acho que essas pessoas que costumam gostar mais do Carrossel do Progresso, porque não é nada assim uau, mas é interessante da gente ver como naquela época eles conseguiram construir algo tão grandioso e que até hoje tem a ver com todos os desejos de modernidade que o Walt Disney queria trazer para os parques e para um projeto de cidade. Aí aqui, como eu falei pra vocês, tem tipo uma torre central aqui no meio da Tomorrowland e as coisas contornam essa parte central. Aqui, além de lanchonete, tem 2 atrações e aí eu vou falar então tudo pra vocês. Começando pela parte de baixo, que é a lanchonete. Essa lanchonete chama The Lunching Pad. Essa é uma lanchonete também quick service, ou seja, você pega, pede e senta pra comer. Também aceita mobile order, ou seja, você consegue pedir antecipadamente no aplicativo e não precisa pegar fila pra fazer o pedido. Tem pretzel do Mickey, tem cachorro-quente, um cachorro-quente bem grande, eu comi ele também no Halloween, é bem grande. Tem raspadinha, que são os slushes. Não tem nada assim demais, mas é uma lanchonete pra você comer alguma coisa rapidinho. Se você não achar um lugar ali pra sentar, você pode atravessar e ir até aquele prédio que eu falei pra vocês que tinha atração do Stitch. Lá tem um lugar que chama Merchant de Vênus. É um lugar que antigamente era uma lojinha, ficou fechado há muito tempo e hoje em dia reabriu como uma área com mesinhas e cadeiras em que você pode aproveitar e sentar lá para comer. Aí em cima dessa lanchonete tem 2 atrações. E como as entradas delas são próximas, eu vou falar para vocês qual é qual para vocês não se perderem. A atração que a entrada é bem em cima dessa torre é a tal do People Mover. Vou falar dela agora aqui para vocês. Não costuma ter muita fila, no máximo acho que uns 10 minutos de fila. É uma atração que muita gente fala que é só uma atração para você descansar, é tipo o trenzinho do Magic Kingdom que dá a volta no parque inteiro. Mas não é, gente, é diferente. Eu acho bem bacana, não é uma atração que eu acho que você perde tempo, pelo contrário. E aí uma curiosidade é que os carrinhos eles aceleram com a força eletromagnética, que assim como o Walt Disney queria, seria uma fonte de energia para locomoção ambientalmente correta. E aí você vai num passeiozinho de uns 10 minutos, que ele vai passar praticamente por todas as atrações da Tomorrowland. Esse carrinho, ele faz um passeio que ele vai por cima de todas as construções ali da Tomorrowland, e em algumas atrações ele entra, inclusive. Então você chega a entrar em um pedaço ali da fila da Space Mountain, você chega a entrar em um pedaço da atração do Buzz, e aí você consegue ver um pedacinho da atração. É bem rápido, se você não estiver nem prestando atenção, talvez você nem se ligue que você tá vendo um pedaço de dentro da atração. Mas é muito legal. Se você pegar um fim de tarde, você vai ter uma vista super bonita do castelo, e em um determinado momento ele entra em uma área que você consegue ver a maquete do que seria a cidade do futuro que o Walt Disney projetou. Então, se você já assistiu aqui os meus vídeos, tem uma série de vídeos que eu explico todos os parques que tem em Orlando. E aí eu vou falando um pouquinho da história de cada um deles, e eu conto que o Epcot, ele surgiu como desejo do Walt Disney criar uma cidade do futuro. Não era para ele ser um parque. O nome Epcot, ele fala que é um protótipo da cidade do amanhã. Então você consegue ver essa maquete quando você estiver passando pelo People Mover. Eu acho que vale bastante a pena, principalmente porque raramente tem filas nessa atração. E aí a segunda atração que tem aqui nesse miolo é o Astro Orbiter. Ao contrário do People Mover, essa atração costuma formar mais fila. Então às vezes 30, 40 minutos de fila, e é uma fila que ela é meio no sol, assim, então é uma fila meio chatinha. Mas é uma atração que eu acho bem bacana. Essa é uma atração estilo Dumbo, que você vai no carrinho e esse carrinho sobe e desce. Mas aqui são foguetes e aí tem uma decoração ali de planetas. Só que tudo isso no alto, porque você vai estar em cima dessa torre da lanchonete, dessa torre central da Tomorrowland. O que proporciona uma vista super bonita de todo o parque,
principalmente do castelo. É bem gostosinho, ele é um pouco mais rápido do que o Dumbo, e você vai numa posição diferente. Então, por exemplo, se você estiver indo com uma criança, geralmente a criança vem aqui no meio de você vai com a perna um pouco aberta, então você fica numa posição diferente da que a do Dumbo, porque é uma posição de foguetinho mesmo. Eu gosto bastante, mas como eu falei, é uma atração que costuma formar um pouco mais de fila, então você tem que ver se você tá a fim de encarar. Mas se você tiver tempo, se você der sorte de não ter fila no dia que você for, ou se você tiver comprado Disney Genie Plus, de repente você consegue pegar esse fura-fila e eu acho que vale bastante a pena. Aqui a gente já falou um pouquinho mais da metade do que tem na Tomorrowland, então eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou dividir ele para que vocês não percam nada, nenhum detalhezinho que eu passar aqui, vocês consigam absorver todas as informações, porque é muita coisa aqui nesse parque. Espero que vocês estejam gostando, e para não perder a segunda parte desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação. Se você estiver gostando dessa série, não esquece de me deixar aqui nos comentários. Se você estiver sentindo falta de alguma coisa, ou se você está querendo que eu faça de algum outro parque, me deixa aqui nos comentários também. E se esse vídeo foi bacana pra você, se você gostou do conteúdo, não esquece de me dar o seu like. Até a próxima!